Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele evitava andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Entretanto, a festa judaica das tendas estava próxima. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: Tu deves sair daqui e ir para a Judéia, para que também teus discípulos possam ver as obras que fazes. Quem quer ter fama não faz nada às escondidas. Se fardes, mostra as obras e mostra-te ao mundo. Na verdade, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus disse: O momento certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer motivo é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de que suas ações são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou para a festa, porque o momento certo ainda não chegou para mim. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos foram para a festa, Jesus também foi. Ele não foi publicamente, mas às escondidas. As autoridades dos judeus procuravam Jesus durante a festa e perguntando: Onde está ele? Todos falavam de Jesus, mas em voz baixa. Uns diziam: É uma boa pessoa. Outros, porém, de jeito nenhum, é um homem que engana o povo. Mas em público, ninguém fala nada a respeito de Jesus, com medo das autoridades dos judeus. Quando a festa já estava pelo meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar às autoridades dos judeus. E ficaram admiradas e diziam: Como é que este homem tem tanta instrução, se nunca estudou? Então Jesus respondeu: Minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, ficará sabendo se a minha doutrina vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca seu próprio prestígio, mas quem busca o prestígio daquele que enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Foi Moisés quem deu a lei para vocês? No entanto, nenhum de vocês obedecem à lei. Por que é que vocês querem me matar? A multidão respondeu: Estás louco? Quem é que está querendo te matar? Jesus respondeu: Eu só fiz uma coisa, e todos vocês ficam admirados. Moisés mandou fazer a circuncisão. Na verdade, ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E, no entanto, vocês fazem no dia de sábado. Assim, uma pessoa pode receber a circuncisão em dia de sábado sem violar a lei de Moisés? Então, por que é que vocês ficam irritados comigo? Porque eu curei totalmente um homem no sábado. Não julguem pelas aparências, mas conforme a verdade. Algumas pessoas de Jerusalém comentavam: Não é este que está procurando matar? Ele está aí falando em público e ninguém diz nada. Será que até as autoridades reconheceram que Jesus é o Messias? Entretanto, nós sabemos onde ele vem, esse Jesus. Mas quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde vem. Jesus estava ensinando no templo. Então ele gritou: Será que de fato vocês me conhecem e sabem quem eu sou? Eu não vim por mim mesmo. Quem me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão em cima dele, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos aqui reunidos e Jesus nos fala neste momento coisas que servem de ensinamento. Claro que tudo que Jesus fala é ensinamento, mas palavras como esta nós devemos carregar para o nosso coração e para a nossa vida. Veja bem, os irmãos de Jesus, no caso, aí eu tenho que explicar um negócio. Quer dizer então que Jesus teve irmão, que a Maria colocou mais duas pessoas no mundo além de Jesus? Não. Maria tinha irmãs. E dessas irmãs vieram os filhos dela. Ou seja, todo aquele primo seu, né? Você que tem aquele primo lá que mora junto com você, aquele pessoa com grau de família mais baixo é considerado como irmão. Por isso que em muitos evangelhos, teve até um evangelho que a gente vê que Jesus estava nas sinagogas e uma pessoa chega e fala: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. No caso, os irmãos de Jesus eram os primos de Jesus, assim como está aqui no evangelho. Os primos de Jesus estavam indo lá para uma festa da época dos judeus, né? As tendas, que era uma festa judaica. E eles disseram, né? Ah, mas você deve ir lá conosco, já que você tem que manifestar a sua glória, pregar os seus poderes, faz isso perante a visão do povo. Porque como que você vai iluminar o povo no meio da escuridão, né? Quieto, calado. Jesus nos dá um ensinamento muito forte. O momento certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho que suas ações são más. Todo aquele que faz o bem, automaticamente o mal se veio contra ele. Na primeira leitura, inclusive se você quiser pegar na internet, vá lá no site da Canção Nova que lá vai ter. Na primeira leitura, os judeus contam como que foi a caçada praticamente, né? Eles contam como que foi a caçada deles com Jesus. E eles falam: o ímpio tentará a todo momento derrubar o justo. Meus irmãos e minhas irmãs, o ímpio, o maligno, o encardido, tentará a todo momento derrubar a nós, a todos nós. Por quê? Porque nós se vemos na frente da igreja, porque nós se vemos para Deus. Por que aquela pessoa que você vê que não vai... Por que aquela pessoa que não vai na igreja, que não procura a palavra de Deus, não fala se ela está sendo ou não atentada pelo encardido? Porque o encardido já consumiu ela. A partir do momento que a gente sai da vida de Deus, o encardido nos consome. O maligno nos consome. Mas quando a gente se vê para Deus, ele tenta o tempo todo nos consumir. E é quando a gente pega aquela lógica entre o bem e o mal. Quem não está na igreja católica, quem não está inserido na palavra de Deus completamente, isso você não tem só na católica, mas na evangélica, na carismática, em qualquer outra igreja, você tem a exerção da palavra de Deus no seu coração. Se você não tem a palavra de Deus na sua vida, você não tem o conhecimento entre o bem e o mal. E Jesus fala isso.
O mundo me odeia porque eu dou o testemunho que suas ações são más. Só Jesus nos dá o testemunho de que as nossas ações estão erradas. Mas muitas das vezes a gente não conhece Ele. A gente acha que as nossas ações estão certas e que é a gente que manda. Vocês vão para a festa. Eu não vou para essa festa, porque o momento certo ainda não chegou para mim. Jesus sabia que o momento dele de se mostrar, de se aparecer, de se engrandecer, estava próximo, mas que não havia chegado. E qual era o momento dele se mostrar na festa? A festa da ressurreição, da Páscoa eterna, quando ele se ressurgisse e se triunfasse para o céu, na frente dos discípulos e daqueles que o vissem. Este era o momento, mas o momento ainda não tinha chegado, porque Jesus ainda estava ensinando para o povo. As autoridades dos judeus procuravam Jesus durante a festa, perguntando: onde está ele? Todos falavam de Jesus em voz baixa. Uns diziam que é uma boa pessoa, outros porém diziam: de jeito nenhum, é um homem que engana o povo. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes, quando a gente conhece verdadeiramente o bem, a gente procura o escondê-lo. E muitas das vezes, quando a gente reconhece o bem, a gente às vezes nem reconhece. Por quê? Por que eu falo isso? Muitas pessoas conheciam que Jesus fazia o bem, sabiam que Jesus fazia o bem, mas falavam em voz baixa. Ou seja, tinham medo do que as autoridades iam fazer. E muitos achavam que Jesus era uma ameaça. E falavam, porque tinham medo do que Jesus podia fazer, no nosso coração. No coração de qualquer uma pessoa que vê do nada uma outra pessoa que começa a pregar e curar as enfermidades de todo mundo, no coração daquela pessoa ele deve pensar qualquer outro tipo de coisa, menos que aquela pessoa é de Deus. Porque o susto, no nosso consciente, a gente tem essa ideia de que o susto, o de repente, aquela ideia de que repentinamente, essa ideia não vem de Deus. Que Deus age na calma, na paciência. Deus não é assim. Deus age no tempo dele. Do nada, ele pode ser que ele envie Jesus descendo do céu aqui para levar nós de volta lá para o paraíso. E aí? Do nada. Como é que a gente vai estar preparado? Não é o nosso tempo, mas sim o tempo de Jesus. E eles não reconheciam aquilo. Por isso que eles não conheciam a forma em que o Messias havia de vir. Veja bem como eles falavam. Veja bem como eles falavam. Algumas pessoas de Jerusalém comentavam: não é este que está procurando matar? É ele que está aí falando a público e ninguém diz nada. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde que vem Jesus. Mas quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem. Ou seja, eles esperavam que o Messias ia vir do céu. Que ele ia descer de lá do céu, pousar na terra, numa nuvem, um coro de anjos ia trazer ele. E ele ia começar a fazer milagres. Claro que não. Padre Léo nos falou uma coisa uma vez, a gente tem que acreditar nisso. Muitas das vezes a gente tem que parar de pensar nos milagres, como se eles fossem cair do céu. Porque às vezes o milagre está na nossa frente. Pode ser aquela vizinha que está do lado da... Pode ser aquela vizinha que está te receitando uma medicação caseira. Pode ser a sua sogra que está ligando para você, perguntando se está tudo bem com o seu filho.
com a sua família. Milagres não caem do céu. E eles achavam que caía. Então tentaram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão em cima dele, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Quando não é a nossa hora, gente, Jesus e o Senhor nos faz de tudo para nos impedir de fazer aquilo. Porque somente quando é a nossa hora que a gente vai fazer. Deus tem todo o destino preparado para nós. E por que a gente tem que ter medo? Será que de fato vocês me reconhecem e sabem quem eu sou? Eu não vim por mim mesmo. Quem me enviou é verdadeiro. E vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho junto dele e foi ele quem me enviou. Essas frases, tudo o que ele falava, veja bem, no início aqui do 14º versículo de João, capítulo 7, a gente vê aqui, ó, quando a festa estava pelo meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. As autoridades dos judeus ficaram admiradas, ou seja, eles ficavam encantados. Como que uma pessoa tão pobre, a gente conhece, seu pai é carpinteiro, a sua mãe era uma pessoa coitada que vivia para Deus. Como que uma pessoa humilde e pobre pode proclamar bem a palavra? Aí Jesus nos dá o ensinamento. Não é só de riqueza que vive o nosso Deus, mas também da humildade. Deus não escolhe só aqueles que são ricos de coração, mas principalmente aqueles que são pobres, os marginalizados e os mais humildes. Portanto, antes de você humilhar aquela pessoa que passa na sua rua pedindo comida, pensa bem se ela não tem um pedaço de Deus na sua vida. Muitas das vezes a gente tem que pensar nesse jeito. E Jesus falava e ele encantava. Mas também ele falava de modo que feria as pessoas. E a última coisa que eu tenho para falar aqui. Gente, a verdade dói. Você reconhecer que você não é o sábio, dói. Que você não tem a autoridade, dói. E dói muito. Porque fere a nossa autoridade cerebral. Porque, como assim autoridade cerebral? De onde que eu tô tirando essas palavras? No nosso cérebro, a gente manda no nosso corpo. A gente que manda. No nosso cérebro é a gente que manda. E a gente tem que manifestar isso. A nossa autoridade. E isso é do nosso humano. Veja bem, isso é do nosso consciente humano. A gente tem o desejo de manifestar essa autoridade e falar tudo aquilo que está no nosso coração. Muitas das vezes o que está no nosso coração é o certo. Muitas das vezes é o errado. E quando a gente percebe que a gente errou, ao invés da gente tentar se engrandecer e bater o pé que aquilo é uma pedra, sendo que na verdade é uma folha de papel, a gente tem que se humilhar, se abaixar. Consertar o seu erro, muitas das vezes, é o melhor remédio. Não, eu reconheço que isso é uma folha de papel e peço desculpa. Eu reconheço que eu fiz errado aquela ação e eu peço desculpa. Então, que nesta sexta-feira de hoje, o Senhor nos ajude a sermos mais piedosos, mais cuidadosos com o que Ele vai nos dizer. E rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vocês me desculpem eu ter falado demais, viu? O evangelho que é grande também. Então, para evangelho grande, a gente tem que explicar bem, né? Mas fique na paz e na alegria de Deus.